os mistérios da mente. Existem diferenças entre o cérebro de homens e mulheres? Há alguma superioridade de um lado ou de outro? Ou isso não passa de um mito? Filhos primogênitos têm a personalidade definida na infância? Nesta edição do Matéria de Capa, também vamos falar de autoestima. Como anda a sua? Você tem dificuldades para se valorizar? Intuição. Você aposta tudo nessa capacidade da mente ou procura dosar com raciocínio? Personalidade. Você é tranquilo ou neurótico? Fique com a gente para descobrir muita coisa sobre você mesmo e os mais próximos. Ao longo da história, sempre se discutiu a existência ou não de diferenças fundamentais no cérebro de homens e mulheres. De fato, algumas existem, mas nada que indique qualquer grau de superioridade para os homens. As primeiras diferenças comprovadas são: as mulheres tendem a demonstrar um comportamento mais altruísta, ou seja, aquele sentimento de quem põe o interesse dos outros acima do seu próprio. Da mesma forma, também revelam maior empatia, aquela capacidade de se identificar com o outro. Uma característica mais acentuada entre as mulheres é a memória apurada para certos fatos ou lugares. Por exemplo, podem se lembrar mais do que os homens de certos momentos vividos e dos locais onde ocorreram determinadas situações. Estudos recentes também indicam maior propensão dos homens para o autismo, enquanto as mulheres apresentam uma taxa ligeiramente mais elevada de casos de Alzheimer. A doutora Georgia Holtz, neurocientista da Universidade Norte-Americana de Rutgers, detectou uma diferença importante entre moças e rapazes adolescentes quando se trata de enfrentar os sintomas de estresse pós-traumático. As meninas costumam interiorizar os reflexos e adotar um sentimento de culpa. Já os rapazes tendem a exteriorizar os sentimentos e agir de forma intempestiva. Ninguém está dizendo que homens e mulheres são seres completamente diferentes, observa a doutora Holtz. Apenas sugerimos que é importante levar em conta pequenos traços, com o objetivo de buscar melhores tratamentos quando necessário, ela acrescenta. Defensores da teoria da evolução acreditam que as diferenças entre os gêneros tiveram início no passado muito remoto e foram provocadas pelas pressões relacionadas com a reprodução e sobrevivência. Existem diferenças entre o cérebro masculino e feminino importantes, não é? Elas são diferenças estruturais, diferenças de arquitetura, ou seja, de como os neurônios se organizam. Existem diferenças químicas, essas acho que são as mais fáceis de se entender. Então, por exemplo, hormônios femininos e hormônios masculinos. Pronto, só isso já diferencia muito. O que é importante de pensar na diferença do cérebro masculino e do feminino não é, obviamente, para reforçar discriminações culturais e idiotas sobre isso. O importante é você tentar determinar que medicamentos podem funcionar melhor num cérebro masculino ou num cérebro feminino. Então, muitos absurdos já foram realizados em função dessa diferença, que ela é real, existem diferenças. Então, a primeira delas é a questão do tamanho, do volume, e foi a mais mal interpretada. Então, se o cérebro do homem tem tamanho maior, volume maior, foi entendido como assim, ele é mais inteligente. Bobagem total. Um outro absurdo foi, por exemplo, na forma de fazer as pesquisas. Então, fazia-se pesquisas para um determinado medicamento. E aí, assim, excluíam-se as mulheres, porque, sabe, o ciclo menstrual altera muito a forma de raciocínio, de funcionamento da mulher. Então, a gente não põe as mulheres na pesquisa. Mas só que depois, o medicamento, o resultante dessa pesquisa, vai ser aplicado, administrado nas mulheres. Então, esse é um grande problema. Então, como as diferenças vão ser tratadas? Agora vamos falar de uma questão que sempre foi motivo de discussão entre as famílias. Filhos primogênitos se tornam adultos dominantes e de personalidade forte? Ou isso é apenas um mito? Vocês já devem ter ouvido falar que filhos primogênitos, quando nascem os irmãos,
passam a adotar um comportamento mais consciencioso e dar apoio aos pais na tarefa de acompanhar o crescimento dos mais novos. Ao mesmo tempo, os mais jovens se revelariam mais rebeldes e contestadores aos costumes familiares. Não há qualquer estudo que comprove isso. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha não detectaram qualquer relação entre o comportamento dos filhos e a ordem de nascimento. Os autores do estudo são os professores Renato Frey, da Universidade de Basel, na Suíça, Daniel Schnitzlen, da Universidade de Leibniz, e Ralf Hertwig, do Instituto Max Planck de Desenvolvimento Humano, também da Alemanha. Para eles, a formação da personalidade de um adulto e seus traços comportamentais dependem de inúmeros fatores que até podem ter relação com a infância, mas não com a ordem do nascimento dos irmãos. Um outro mito relacionado com a mente espalha a crença de que qualquer pessoa pode se tornar um gênio se alcançar o número mágico de 10.000 horas de prática, seja nas artes, na ciência ou qualquer outra atividade. A ideia das 10.000 horas de prática se espalhou a partir de estudo divulgado pelo professor Anders Ericsson, da Universidade da Flórida. Em 1993, Ericsson anunciou o resultado de uma pesquisa que, segundo ele, demonstrava que qualquer pessoa pode se tornar um músico de alta performance, um matemático ou especialista em diversas áreas se dedicar a uma atividade por 10.000 horas. Mais tarde, ele divulgou uma correção, dizendo que esta era uma visão simplista de seu estudo. Mas aí o estrago já estava feito e muita gente passou a acreditar nesta hipótese. Em tese, para alcançar esse limite, a pessoa teria que estudar 10 horas por dia durante cerca de 3 anos, o que a prática demonstra ser inviável. Em trabalho mais recente, a professora Brooke McNamara, doutora em psicologia pela Universidade de Princeton, analisou 80 estudos de performance em áreas como esportes, música e educação. E os resultados mostram que apenas 1% dos casos de alto desempenho estava relacionado com a prática intensiva. O fator que prevalece é a habilidade que as pessoas têm para certas atividades. Agora vamos falar sobre essa história de compulsão que algumas pessoas utilizam para tentar justificar casos de adultério. Cientificamente, não há nada que comprove essa tese. Muita gente deve se lembrar do caso do ator Michael Douglas, que foi pego em flagrante numa situação de infidelidade. Ele tentou explicar para sua mulher, a atriz Catherine Zeta-Jones, que era vítima de compulsão sexual, ou seja, um vício incontrolável que o levou a se internar numa clínica para tratamento. Mas a versão mais recente do Manual de Diagnóstico de Distúrbios Mentais, utilizado pela Organização Mundial de Saúde, exclui a palavra sex addiction ou vício nesses casos. Agora, o texto do manual diz apenas distúrbio de comportamento que leva ao sexo compulsivo. Trata-se muito mais de uma questão comportamental que envolve valores do que um problema de ordem física. Esta definição é apoiada pelo professor Mark Griffiths, do Departamento de Psicologia da Universidade Nottingham Trent, no Reino Unido. Para ele, os casos de compulsão sexual incontrolável são extremamente raros e acrescenta, se é que existem. Por sua vez, o professor Alan Francis, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, que participou da elaboração do documento da OMS, acredita que a questão é simples. Algumas pessoas tentam qualificar um desvio de comportamento em distúrbio mental. A compulsão, ela é um comportamento que visa trazer algum tipo de alívio, de satisfação para alguma angústia, ansiedade. Então, ela fica patológica na medida em que ela não resolve isso, né? Então, por exemplo, o caso mais assim exemplar ou mais utilizado de lavar as mãos. Então, a pessoa lavou a mão uma vez, né? Porque pôs a mão em algum lugar contaminado. Uma, duas, ok, mas ela lavar 40 vezes, 50 vezes a mão ao dia, isso torna completamente inútil e doentio, patológico, ou seja, não resolve a questão, né, da contaminação e traz problemas de adaptação funcional, a pessoa não faz outra coisa da vida. Então, é um comportamento
desajustado, deslocado, exagerado, fora do propósito original. Então, sim, há um propósito em lavar a mão, outra vez, uma, duas vezes talvez, depois de um lugar muito contaminado. Mas mais que isso, já deixa de ser adequado, né? E traz sofrimento. Então, não é que assim a pessoa faz isso, ela não consegue parar. Então, não é dizer, então para, né? Porque não é ela que está no controle. Então, a compulsão, ela significa uma perda de controle, né, das próprias atitudes, dos próprios... Então, aí, o comprar compulsivo, o comer compulsivo, o beber compulsivo. Então, são todas atividades que o ser humano faz. Agora, fica compulsivo quando desvia do objetivo principal, fica em grande quantidade e trazendo sofrimento. No próximo bloco, você confia na sua intuição? Porque algumas pessoas são mais intuitivas do que outras. E mais, como anda a sua autoestima? Você enfrenta dificuldades para se valorizar? A gente volta já. Como anda a sua autoestima? Se você tem dificuldades em se valorizar, aqui vão 4 dicas que podem te ajudar a se sentir melhor. Ter boa autoestima pode ajudar a alcançar algum grau de felicidade, mas para a maioria das pessoas, as inseguranças são muitas. Além disso, nem todos estão preparados para uma autoavaliação equilibrada, livre de influências externas. Para o Dr. David Brauscher, da New York University, uma autoestima positiva e segura está relacionada à aceitação dos próprios sentimentos, da personalidade e das características de cada pessoa. Isso pressupõe saber lidar com emoções agradáveis ou não. Nos traços positivos, sejam físicos ou de personalidade, é preciso ter cuidado com a supervalorização. Claro que todos querem ser felizes, mas o caminho para chegar lá sempre vai apresentar alguns obstáculos. E isso independe de dinheiro, fama ou beleza. Para deixar sua autoestima lá em cima, o Dr. Brauscher dá 4 dicas. 1. Honre seus sentimentos. A única coisa que podemos fazer para garantir que a nossa autoestima permaneça estável é aceitar os nossos sentimentos à medida que eles surgem. 2. Assuma o controle. É preciso cuidado com os sentimentos espontâneos que escapam ao nosso controle. 3. Estabeleça metas alcançáveis. Aspirações e sonhos são importantes para nos direcionar e dar significado à vida. Mas quando aspiramos a algo que não é atingível, é o caminho para a frustração. Por fim, lembre-se, autoestima não pode depender de como os outros nos tratam. Quando supervalorizamos a forma como os demais nos percebem, nos sujeitamos aos caprichos deles. Podemos nos sentir felizes em receber um elogio ou nos magoar com palavras duras, mas esses sentimentos não devem afetar a forma como nos valorizamos. A dificuldade para fortalecer a autoestima gera sentimentos secundários que podem se refletir em danos emocionais. Julgar é um ato de sobrevivência. No entanto, essa não é uma característica que gera bons relacionamentos, nem tampouco tranquilidade. Culturalmente, entendemos que para manter nossa autoestima em alta, é preciso nos comparar com os outros e lidar com a pressão gerada pelas normas que a sociedade, família, amigos e até nós mesmos estabelecemos. Acontece que esse é um processo longo e desgastante, sem mencionar o fato de que essa não é uma maneira efetiva de fortalecer a autoestima, já que vinculamos nossa paz interna e nossa identidade a fatores externos. Como essas tentativas acabam fracassando, o próximo nível de emoção é a inveja, que interfere em quase todos os aspectos da vida. Segundo o Dr. David Hanscom, do Instituto Sueco de Neurociência em Seattle, felicidade e inveja são emoções incompatíveis. Não é possível alcançar a felicidade quando damos espaço demais à inveja, porque estamos focados nos outros e no que funciona para eles e não necessariamente para nós. Outro aspecto intrigante, diz Hanscom, é que muitas pessoas ficam infelizes com o sucesso alheio, mesmo que seja de amigos próximos ou familiares. A inveja provoca sentimento de culpa e frustração, que por sua vez gera raiva, que é um sentimento destrutivo, alerta Hanscom.
Estudos recentes no campo da neurociência mostraram o impacto das reações químicas geradas pela frustração e a raiva e os sintomas físicos resultantes. Os níveis elevados de hormônios do estresse liberados no corpo agem como uma verdadeira bomba relógio, que poderá causar grandes estragos e levar a doenças. A autoestima, ela é a base da saúde mental. Por que a base? Porque quando a gente fala autoestima, não necessariamente ela é boa, ou você está com a sua autoestima equilibrada, e até os termos positivo e negativo já temos tentado mudar, mas ainda não foram substituídos. Ainda a gente fala autoestima positiva ou negativa. Então, ela é a base porque a partir do que você tem de consideração a seu próprio respeito, você se relaciona melhor ou pior com os outros, melhor ou pior com as situações. Então, ela realmente precisa ser o foco de qualquer trabalho terapêutico ou sem ser com terapia, de autodesenvolvimento. Uma vez que você aceita, ou seja, a autoestima, você aceita o que você sente, o que você ou muda se não está satisfeito, né, procura mudar, ou você age de forma positiva em relação àquilo. Então, se relaciona melhor com as pessoas. Então, a autoestima, ela realmente é a base de uma relação social saudável, né? Por que algumas pessoas são mais intuitivas do que outras? Você costuma seguir sempre a intuição? De maneira geral, é possível dizer que algumas pessoas recorrem mais à intuição do que outras. Também há diferenças na tomada de decisões com base nessa capacidade. Existem aqueles que privilegiam o raciocínio e a inteligência, deixando a intuição em segundo plano, e outros que fazem o contrário. Isso resulta, fatalmente, numa maior ou menor quantidade de acertos. O fato é que decidir com base apenas na intuição aumenta as chances de erro. As pessoas que seguem esse caminho costumam ser as mesmas que acreditam em horóscopo, sorte ou azar. E também são aquelas que não se saem bem em testes que exigem lógica. A intuição, ela geralmente está baseada em mecanismos subconscientes, vamos chamar assim, inconscientes, de raciocínio, só que você não se dá conta. Então, ela costuma acontecer quando você, por exemplo, estuda muito um assunto ou presta muita atenção num tema e você está acumulando informações sem perceber, né? Ou, enfim, percebendo, mas sem naquele momento estar controlando e olhando para essas informações. E tem bastante a ver também com autopercepção, autocontrole, autoconhecimento. Então, você perceber sinais, ou em si, ou fora, né? E de repente, parece que de repente, você tem uma intuição, uma percepção sobre uma situação, uma pessoa, de que aquilo não é bom ou é bom. Na verdade, você já estava analisando antes, possivelmente, subconsciente ou inconscientemente, e não se deu conta. Parece uma intuição, no sentido mais assim, purista do termo, né? Do nada veio, quando na verdade ela é o resultado de um raciocínio subliminar, um raciocínio, uma percepção não consciente. São sinais, né, também, em relação a alguma pessoa, de que algo não está bom, de que aquela pessoa talvez possa trazer algum prejuízo. Você pode ter lido sinais assim, não verbais, né, e não se deu conta. Né? Então, a gente chama de intuição, ela é importante para muita coisa, assim, para te tirar de perigos. Talvez tenha sido essa até a origem, né, desse tipo de raciocínio que não dá tempo de passar pela consciência, é mais rápido. Né? Nós temos isso no funcionamento do corpo, então a gente tem reflexos físicos, né, que não dá tempo de você pensar. Se você vai pensar, nossa, está caindo isso, eu preciso sair de baixo, já caiu na sua cabeça. Então, essa questão do reflexo físico, a intuição pode ser uma coisa parecida, só que com o pensamento. Né? Já vem antes de você se dar conta dos processos que te levaram até aquela intuição. Como você acha que executivos de grandes empresas da Alemanha tomam suas decisões? Com base apenas em dados? Não é bem assim. Mesmo diante dos mais complexos desafios e das mais difíceis decisões, a intuição sempre é levada em conta.
É o que mostra um estudo do Instituto Max Planck de Desenvolvimento Humano de Berlim. O professor Gerd Gigerenzer, que coordenou pesquisa para o Instituto, conta que executivos de grandes empresas da Alemanha, antes da tomada de decisões, reúnem todos os dados possíveis sobre determinado assunto. Mas, na hora H, não abrem mão da intuição. Segundo o professor, a intuição é uma forma de inteligência inconsciente que está sempre presente em situações reais. E será que fatores como o estresse ou tristeza podem influenciar nos processos intuitivos, para o bem ou para o mal? É o que nós vamos ver agora. Em situações extremas, por exemplo, uma pessoa perseguida por um urso, não há tempo para refletir. A pessoa segue a intuição, que, em geral, manda correr. A ansiedade provocada por qualquer situação leva a decisões apressadas, nem sempre as mais corretas. Mas se não existe perigo ou pressão, a tendência é decidir com calma, o que favorece as escolhas mais adequadas. No que se refere à tristeza, esse sentimento tende a levar as pessoas a pensar de forma mais analítica. Quando se está triste, é porque alguma coisa deu errado, o que exige a busca de solução para algum problema. Portanto, é hora de pensar e isso acaba contribuindo para saídas positivas. Daqui a pouco, tranquilo, neurótico ou sociável? Como você classifica a sua personalidade? Não saia daí. Os estudos mais recentes na área de psicologia classificam as pessoas em algumas categorias, que vão das mais tranquilas às neuróticas. Onde você se inclui? São 5 os principais traços de personalidade definidos em pesquisas recentes, de acordo com o professor Kenneth Carter, do Departamento de Psicologia da Universidade Emory de Atlanta, Geórgia. Primeiro, os mais abertos a experiências que estão sempre em busca de novas ideias ou desafios, seja escalar uma montanha ou mergulhar perto de tubarões. Os conscienciosos, que tentam agir de acordo com a integridade e planos pré-estabelecidos. Os simpáticos, que demonstram alto grau de empatia e procuram entender os outros. Os neuróticos, que enxergam problemas em tudo e nunca relaxam. E, finalmente, os extrovertidos, aqueles que revelam enorme facilidade para relacionamentos sociais, são falantes e parecem sempre dispostos. Sabe aquela história de pessoas mais visuais ou auditivas? A afirmação de que cada um teria mais facilidade em aprender de acordo com essas características não é necessariamente verdade. Quando pensamos em uma sala de aula, certamente podemos verificar que alguns estudantes preferem ilustrações, enquanto outros se sentem melhor recebendo lições verbais. Isso não significa, no entanto, que os alunos realmente aprenderão melhor o conteúdo de um modo ou de outro. A ideia de que os educadores devem adaptar suas instruções aos estilos de aprendizagem existe há décadas, mas as revisões científicas até hoje não encontraram justificativas convincentes. Claro que a maneira como a instrução é transmitida pode fazer a diferença. Certos alunos podem se beneficiar de um ensino mais estruturado ou mais livre, por exemplo. Mas o mito de que a educação deve ser adaptada a aprendizes visuais ou aprendizes auditivos pode até impedir a compreensão do conteúdo, ao gerar nos estudantes a sensação de que são limitados e não conseguirão aprender de determinadas maneiras, alerta a psicóloga da Universidade de Michigan, Susan Gelman. O ideal é que o estudo envolva elementos diferentes, combinando palavras e recursos visuais e auditivos. Sempre ouvimos falar que a matemática é um dos melhores meios para exercitar o cérebro. E ninguém duvida disso. Mas hoje se sabe que os exercícios físicos também contribuem para agilizar a mente.
Caminhar, de preferência ao ar livre, andar de bicicleta e outros tipos de movimentos ajudam no raciocínio, na busca por novas ideias e mais, turbinam a memória. É o que revelam estudos feitos no Reino Unido, Holanda e Alemanha. Não é exagero dizer que a maioria das pessoas não gosta de exercícios físicos. Daí o crescente número de obesos em todo o mundo. Mas o fato é que esta prática contribui até para melhorar o humor, como indicam pesquisas feitas no Instituto Francis Crick de Londres. Portanto, se a sua tendência é mais para uma poltrona confortável, tente começar com uma caminhada. Seu cérebro vai agradecer. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá.